Gente, boa noite a todos. A gente vai dar início a mais um encontro científico nosso da educação continuada, as nossas lives científicas aqui do Centro de Estudo. O pessoal que está aqui, já, grande maioria já participa com uma certa frequência. A gente pede para fechar os microfones durante o período das aulas, das apresentações, e, ao fim, a gente pede para abrir a câmera, fazer as participações, tirar dúvidas. Toda dúvida ela é importante, ela agrega valor, e a gente também gosta de estar sempre dizendo que a gente começa com um pré-teste, um testezinho anônimo, que é para a gente avaliar como que está sendo o grau de retenção de conhecimento das aulas, e, de um modo geral, tem sido bem recompensador, né? A gente pede também que qualquer cooperado ou outro participante queira dar sugestões para as palestras, que envie uma mensagem para mim ou para a casa do cooperado, aos cuidados da Alessandra. E, assim, a grande maioria dessas palestras, elas vêm através de sugestão do cooperado, né? E é basicamente isso. As aulas também, elas são gravadas, elas têm sido editadas, elas têm sido colocadas, elas são colocadas no canal da Unimed Sul Capixaba, no YouTube, e depois dá para a gente assistir quantas vezes a gente quiser. Eu falo que daqui a um tempo a gente vai ter um verdadeiro compêndio de medicina em forma de aula no nosso canal lá da Unimed Sul Capixaba. Isso é bem interessante, né? Os próximos eventos, a gente vai, na segunda-feira, dia 8, nós vamos ter a abordagem inicial do paciente com arritmia, com o Dr. Marcelo Costa Maia, né? Na quarta-feira, nós teremos uma reunião da OQS, que é Organização do Quadro Social, com toda a diretoria da Unimed. Na quinta-feira que vem, dia 5, terapia nutricional hospitalar com a doutora Karina Cassa Monteiro Benevenuti. Hoje, nós vamos falar de atendimento e estratificação da dor torácica no pronto-socorro. Antes de passar a palavra para o Wilson e para a moderadora, que vai ser a Taina, eu gostaria de explicar o seguinte: hoje as perguntinhas elas vão ser um pouquinho diferentes. O Wilson vai projetar um slide, a gente vai ler, vai escolher mentalmente qual vai ser a nossa opção. Aí, em seguida, eu passo a enquete, que é a mesma pergunta, que é só escolher A, B, C, D. Aí, isso vai sendo repetidamente durante 4 perguntas. Tudo bem? Então, vamos começar, então? Assim que a gente acabar de fazer as perguntinhas, eu passo a palavra para a Tânia e para o Wilson. Tá bem? A gente vai dar, como de costume, 1 minuto para cada questão. Eu acho que vai ter um pouco. Vamos dar um pouquinho mais? Só tá doce. E daí? Doce? Isso, tá doce. Isso, coloca a questão 1 aí. Isso, agora você já escolheram, vai selecionar qual é é só marcar a opção que você havia selecionado na questão. Ok? Tá marcando ainda, espera aí.
Como as questões são um pouco maiores, eu vou dar um pouco de tempo a mais, tá? Eu vou dar 2 minutos, 1 minuto e meio para ler e escolher a opção, e depois dou 30 segundos para a pessoa marcar, tá bom? Podemos passar para a próxima, por favor? Pode projetar a próxima questão. Temos aí mais 30 segundos. Ah, tá. Você abre a câmera aqui. Bia, pode passar a enquete, por favor, da questão 2. Só lembrando que essas questões são anônimas, né? Só a pessoa sabe qual a opção ela escolheu. A gente não tem a discriminação de quem votou, a gente só tem os dados globais, tá? Vamos para a próxima. A questão 3, está na 4. Isso. Vamos para a questão 3. Você projeta, por favor? Isso, vou dar mais 2 minutos para a questão 3. Está na 4 aí. Isso. Vamos para 3. Bruno, não apareceu aí o eletro. Eu vou dar uma colinha, porque pelo visto está aí, tipo, se o eletro acima e não apareceu o eletro. O eletro, eu tenho Supra de D2, D3 e AVF, né? Um Supra de parede inferior. Dei só uma colinha aí, tá bom? Tá bom, obrigado. Então, para ficar claro, galera, é o infarto inferior, infarto com supra de parede inferior.
Mais 30 segundos aí. Abre a enquete, por favor, Bia. Beleza. Vamos passar para a próxima? Você projeta a próxima, por favor? Isso. Mais 30 segundinhos. Gente, no fim, como vocês já conhecem a questão, eu vou dar um tempo menor, tá? Você abre a enquete, por favor, Bia. Beleza, beleza. Vamos fechar, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos lá. Wilson, Taina, é com vocês. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Taina, cardiologista, cooperada da Unimed, atual coordenadora do pronto-socorro da Unimed. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês um protocolo novo que a gente está implantando no pronto-socorro atualmente, um protocolo aí que foi feito a 3 mãos, eu, o Wilza, que é a gestora da linha de emergência, e o Wilson. O Wilson, acho que quase todos conhecem, mas para quem não conhece, o Wilson é cardiologista, cooperado,
formado pela Universidade Federal Fluminense, residência de clínica médica na APM, residência de medicina médica de cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, título de especialista em cardiologia, título de especialista em terapia intensiva, e coordenador da unidade coronariana do Hospital Evangélico. E cardiologista nosso, e Wilson, com você, pode começar aí, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Só uma correção, membro da coordenação da UCO, né, o coordenador geral é o Rodrigo, eu sou o Rotina, mas a gente bate essa bola junto. Bom, boa noite a todos, prazer em estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho de conhecimento médico, né, aprendendo com vocês também. O assunto é um pouco extenso, é um pouco periclitante, então eu não vou me demorar muito em apresentações e já vou iniciar a apresentação. Então, a ideia é a gente dar uma passada no que seria a proposta do novo protocolo de dor torácica. A ideia foi simplificar ao máximo o protocolo para que a gente pudesse dar celeridade ao atendimento do paciente e ao funcionamento do pronto-socorro, né? Já foi apresentado, né? Vamos seguir em frente. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Hoje, a gente vai falar aqui sobre dor torácica no pronto-socorro, mas a gente vai focar basicamente nas dores de origem cardíaca. Isso porque vão ter aulas subsequentes, já tiveram aulas que precederam a minha, onde discutem temas outros de dor torácica, tá? Então, é importante a gente discutir doença cardiovascular pela magnitude da apresentação dela na população, né? É uma doença que vai ter aí em torno de 17,5 milhões de casos ano, né? Correspondendo a 33% das doenças, né? Segundo a Federação Mundial do Coração. No Brasil, na nossa realidade, são 300 mil mortes por ano, uma a cada 2 minutos. Então, é importante que a gente tenha segurança para manejar os artifícios que a gente tem para poder lidar com esse importante problema epidemiológico que a gente tem, de maneira a promover saúde e salvar a vida, né? E a notícia ruim é que esses números absolutos já são muito altos, mas a gente tem uma progressão de aumento importante e o Brasil figura entre os países que vão estar ainda mais relacionados nesse aumento. Então, antes de mais nada, o mais importante para a gente poder definir tratamento de dor torácica e talvez onde seja a maior dificuldade das pessoas é você definir tipicidade de dor. Por isso, a primeira pergunta, tá? Naquela nossa primeira enquete, a gente fala justamente disso, dos tipos de dor. Então, assim, e a gente vai entender mais à frente que quanto melhor você caracteriza a dor, melhor você insere dentro do protocolo e mais rápido, mais seguro é o atendimento do paciente. Então, o que seria uma dor de origem cardíaca, né? Uma dor tipicamente anginosa? É uma dor que ela vai estar no peito, na região central do peito e região ou à esquerda do peito, com irradiações para a mandíbula, braço esquerdo, arcada dentária, né? Uma dor epigástrica, de preferência com uma característica de aperto, sufocação, peso, queimação, né? É uma dor que é difícil da pessoa definir um local exato dessa dor. Normalmente a pessoa não aponta, ela mostra o peito, né? Normalmente desencadeada por esforço, estresse físico, cigarro, grandes refeições, frio, e que permanece depois em repouso por uma duração superior a 20 minutos. Frequentemente, junto dessa dor, para dar dica para a gente, você tem associado alguns sinais gerais, como sudorese fria, pegajosa, palidez cutânea mucosa, vômitos, náusea, taquicardia. Então, é algo realmente expressivo, que incomoda o paciente. Não é aquela dor localizada que você aponta, que você toca, dói. É esse conjunto de características que vai definir que eu estou de frente para uma dor típica e tem que levantar o meu radar para que eu possa implementar o mais rápido possível as medidas que vão definir o tratamento desse paciente, né? Então, pensando dessa forma, a gente com uma dor torácica
a gente, sempre que tiver de frente para uma dor torácica, já na triagem esse paciente vai fazer o eletro. Esse eletro tem que ser feito a partir de 10 minutos do momento, até 10 minutos após o momento que o paciente mencionar que tem dor torácica, e ele deve ser feito e interpretado pelo médico. Então, a enfermagem tem, dentro da triagem, o empoderamento para poder, ao momento que o paciente entra com queixa de dor torácica, seja ela qual for, que ele faça esse eletro e esse paciente seja encaminhado com prioridade para que seu eletro seja interpretado pelo médico de plantão e o médico de plantão avalie a dor, tipifique e enquadre dentro do protocolo. Então, a ideia é que a gente tenha 3 rotas, né? A rota 1, onde você vai ter o paciente crítico, aquele paciente que você vai avaliar a dor torácica típica com supra de ST na parede anterior, um BRE novo ou presumidamente novo, paciente que se apresente com uma arritmia ventricular grave, com uma taquicardia ventricular, ou que tenha chegado com uma FV, uma TV parado, tá? Paciente que tem dor no peito evoluindo com edema agudo de pulmão, paciente pós-parada cardíaca ou em choque franco, tá? Esses pacientes são os pacientes que a gente vai ter que atender da maneira mais rápida, mais célere, com o uso de terapias um pouco mais avançadas, e por isso esse paciente vai ser alocado na rota 1. Na rota 2 é aquele paciente que tem uma dor torácica que suscita o diagnóstico de doença coronariana, uma dor tipicamente anginosa, mas que está hemodinamicamente estável e no seu eletro não existe supra de ST. Podem haver outras alterações, mas o supra de ST não está presente. Na rota 3, são dores que suscitam outros diagnósticos que não doença coronariana, né? Como dores que suscitem dissecção aórtica, como teve, já dando um spoiler aí, na questão 1 dos casos, dores que suscitem TEP, dor osteomuscular, elas vão ser enquadradas na rota 3, onde são pacientes que vão ser atendidos de acordo com a especificidade daquela dor e daquela patologia para a qual a suspeita está sendo feita. Detalhando a rota 1, que é a rota dos pacientes críticos, né? Deverá ser feito contato simultâneo a partir do momento que você enquadrou esse paciente e imediato com a UCOM e com sobreaviso de hemodinâmica para que você balize as condutas com esse médico que tiver de plantão. Solicitar a vaga, chamar a hemodinâmica nos casos indicados para que eles possam intervir nesses pacientes, discutir, já dar as orientações específicas de cada hemodinamicista. Cada um vai ter alguma conduta específica que possa querer orientar, escolher, e é importante que se bata essa bola o quanto mais rápido possível, em benefício do paciente. Naturalmente, esse contato não deve fazer com que o médico se afaste do paciente e deixe de tratar ele, mas é importante que se integre em relação à comunicação da equipe nesse momento. Esse paciente ele vai precisar ser enviado o mais rápido possível para a hemodinâmica, num tempo aceitável máximo de 90 minutos, que é o tempo da chegada ao paciente até o momento em que a gente está insuflando o balão lá dentro da coronária do paciente para que a gente restabeleça o fluxo na artéria que a gente esteja imaginando que esteja ocluída, né? Se a hemodinâmica não estiver disponível, e em se tratando de infarto com supra, caso você tenha critério para infarto com supra, com menos de 6 horas de evolução e a dor, ou com mais de 6 horas de evolução, mas com dor persistente e de característica isquêmica, é indicada a trombólise desse paciente no pronto-socorro, iniciada no pronto-socorro com ΔT máximo da chegada até o início da infusão do trombolítico com 60 minutos, que é o que a gente chama de tempo porta-agulha, e o trombolítico de escolha vai ser o inibidor do plasminogênio tecidual, que no caso da nossa instituição, o que está disponível é o Teplase. Tá? Eu friso aqui, onde está mostrado dor isquêmica, porque frequentemente pacientes que têm uma chegada tardia ao pronto-socorro com infarto com supra podem evoluir com uma dor típica de pericardite, aquela dor que piora a expiração profunda, piora o toque do tórax, melhora com a inclinação anterior do tórax. Essa dor ela não é uma dor persistente de isquemia e não é uma dor que o paciente tem que ir imediatamente para a hemodinâmica. Então, abaixo de 6 horas, é importante que a gente seja o mais rápido possível para levar esse doente para a hemodinâmica ou para trombolizar. Acima de 6 horas, a gente tem que tipificar muito bem a dor para identificar quais são os pacientes que vão se beneficiar da conduta de reperfusão. Então, falamos em supra, falamos em tudo, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é o supra de ST, já que às vezes isso causa
nos generalistas, alguma confusão. Então, o segmento ST é o segmento que se inicia logo após, ao final do QRS, e se estende até o final da onda T, né? O segmento ST, quando a gente tem essa transição, a gente tem um ponto que a gente chama, que ao final do QRS, no início do ST, é o ponto J, tá? Que é esse ponto que eu estou aqui mostrando na tela para vocês, tá? O supra de ST é justamente a elevação desse ponto J. Você sair da linha de base e subir esses quadradinhos em direção superior. Esse é o supra de ST, que aqui à esquerda eu tenho um exemplo muito bem feito, né? Tem uma linha de base e o meu ponto J, o fim do meu QRS, está aqui em cima e já começa o meu segmento ST. Aqui do outro lado, a gente tem alterações que podem ser isquêmicas sem supra, né? O infra, isso é a mesma coisa, só que com o infradesnivelamento desse ponto J. O meu QRS termina aqui e, opa, abaixo da linha de base. Desse outro lado, o meu QRS termina aqui e, opa, meu ponto J está acima da linha de base. Então, uma vez caracterizado o supra, né, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder ver o supra, né? Então, aqui eu tenho na parede inferior justamente isso, o fim do QRS com ponto J, supra desnivelado em relação à minha linha de base, em D2, D3 e AVF, que são as representações eletrocardiográficas do que acontece na parede inferior. Muito importante também, como dica de que é algo muito importante está acontecendo, que é um infarto com supra, quando você tem um supra em algumas derivações e infra em derivações que representem a parede contralateral. Então, se eu estou na parede inferior e eu vejo infra na parede anterior, como eu estou vendo aqui em D1 e AVL, né, parede anterolateral, eu tenho que suspeitar que isso pode ser um infarto com supra de ST, com mais intensidade ainda, porque a imagem espelho ela só acontece em eventos isquêmicos. Sempre que eu fizer tiver uma alteração isquêmica na minha parede inferior, é importante que eu faça as minhas derivações direitas, V3R e V4R, e as derivações V7 e V8, que a gente vai ver isso um pouquinho melhor à frente, tá? Aqui tem uma representação gráfica, essa aula depois vai ficar disponível, quem quiser o PowerPoint da aula, depois eu passo para vocês, de como são as distribuições de parede. Não vou me ater a isso daqui, porque isso daqui é uma decoreba, que é só ter a cola, não tem mistério nenhum, e com o dia a dia, com o tempo, isso se torna até medular. Mas, um exemplo rápido, se eu tenho aqui de V1 a V3 um acometimento do supra até V4, dependendo da referência, anteroseptal, se eu somo de V1 a V6, eu vou ver aqui, é da minha parede anterior. Se além de V1 a V6, eu somo também D1 e AVL, eu vejo aqui nas coresinhas a parede anterior extensa. E essas combinações todas podem acontecer de acordo com a artéria acometida. Isso daqui é algo que vocês podem colar com tranquilidade. Muito importante também é reconhecer o bloqueio de ramo esquerdo e atentar se esse bloqueio de ramo esquerdo é novo ou presumidamente novo, né? É importante, se a pessoa tiver um eletro prévio ou se tiver um médico assistente que possa você entrar em contato e saber como melhor o eletro prévio dele. Isso, hoje em dia, com os prontuários eletrônicos, acaba sendo mais fácil. É importante ter essa informação. Contudo, sempre que você tiver um paciente instável, com dor torácica típica e tem um BRE, você tem que acender na sua cabeça que esse BRE pode ser a representação de um infarto anterior, né? Normalmente relacionado à parede anterior. Na ausência disso, o que ajuda muito é o associar um exame de imagem, como é o ecocardiograma, ou outros exames de imagem na sala, no cenário de emergência. Aqui um exemplo de infarto de parede inferior, D1, D2, D3 AVF, com o meu ponto J completamente supradesnivelado em relação à minha linha de base em todas as derivações aqui presentes. Aqui, quando a gente tem alteração na parede inferior, aquilo que eu comentei com vocês, D2, D3 AVF com um supra característico, eu preciso olhar para as minhas derivações direitas para ver o V3R e V4R, que vão determinar o envolvimento ou não do ventrículo direito. Então, quando eu tenho supra em V3R e V4R, eu vou ter infarto do ventrículo direito. Aqui não está representado, mas quando a gente tem
parede posterior acometida, a gente vê alterações em V7 e V8. No pronto-socorro tem como fazer isso direitinho lá, tem as explicações de como fazer, a enfermagem está habituada a fazer, é só importante vocês darem o comando de que isso precisa ser procurado, uma vez que você tem alteração de supra na parede inferior. Tá? Seguindo em frente, eu mostro mais um exemplo aqui da parede anterior, no caso, um supra super característico, uma imensa elevação do meu segmento ST, com uma T hiperaguda aqui, então, de V1 a V6, sendo característico do infarto anterior. Bom, uma vez que eu estiver de frente para o infarto com supra, e eu definir, junto com a equipe de hemodinâmica, que esse paciente vai ser enviado para a sala de hemodinâmica, eu preciso tomar algumas atitudes dentro do pronto-socorro em relação à medicação, o famoso pré-tratamento, né? Nesse caso, vai ser administrado o AS 300 mg mastigados, lembrando que se o paciente já faz uso prévio dessa medicação, não é necessário um novo ataque, né? A ideia do ataque não é que você tenha uma ação maior do AS, é que você tenha uma ação mais rápida do AS. Se esse paciente já vem em uso, ele já está sob a ação dele. Conferir se a dose do dia foi dada, se não foi, for dar a dose. A partir de agora, o nosso segundo antiagregante plaquetário foi padronizado e vai ser o ticagrelor, a nossa melhor opção. Uma vez que a gente tem estudos científicos como o Clayton, que mostra que a gente tem redução de eventos duros, como mortalidade, com o uso dessa droga nesse cenário. É importante que você tenha cuidado nesses pacientes que você for usar o ticagrelor, se eles forem pacientes bradicárdicos ou com bloqueios de condução atroventricular, como BAV de segundo grau, BAV de primeiro grau, ou BAVT na apresentação, que não tenham marca-passo. Nos pacientes com marca-passo não tem problema você fazer, tá? A dose de ataque são 2 comprimidos, né, de 180 mg, no caso, 180 mg na dose total. Na impossibilidade de você usar ticagrelor ou por alguma contraindicação, por uma hipersensibilidade ou pelo paciente já ter tomado anteriormente, ter tido algum evento adverso, a gente vai fazer no cenário da angioplastia a dose dobrada de clopidogrel, que são 600 mg em bolos. No cenário do infarto com supra, a heparina de escolha é heparina não fracionada, não Clexane. E é importante entrar em contato, por isso que é importante entrar em contato com o hemodinamicista para querer saber se ele vai querer que você já faça lá na hora o heparina não fracionada, ou se você vai iniciar na sala de hemodinâmica. Não usar enoxaparina nesse cenário por questões técnicas de sala da hemodinâmica, que a enoxaparina deixa a gente em um cenário onde a gente tem um pouquinho mais de desconforto. Então, é importante usar a heparina não fracionada nesse cenário. O2, atualmente, só em pacientes que apresentem sinais de hipoxemia, ou seja, PaO2 menor do que 60, ou uma saturação inferior a 90%. Não retardar de maneira nenhuma a ida do paciente para a sala de hemodinâmica. Não há motivo para ir que justifique e hipótese nenhuma isso deve ser feito. É importante que a gente saiba que o tempo é determinante, o tempo é músculo, e isso vai determinar a sobrevida desse paciente e vai determinar a sobrevida livre de sequelas, né? O que é muito importante dentro do cenário do atendimento do infarto com supra. O melhor tratamento para infarto com supra é abrir artéria com angioplastia com stent. Então, quanto antes a gente puder disponibilizar isso para o paciente, melhor a gente vai estar fazendo para ele. O restante do medicamento, do tratamento medicamentoso, vai ser todos os pacientes vão receber ataque de dose máxima de atorvastatina. O uso de beta-bloqueador para controle da frequência está indicado e deve ser considerado. Deve ser feito em casos selecionados dos pacientes que estiverem com pressão boa, com frequência do coração adequada para receber, que não estiverem bradicárdicos e permanecerem com dor ou estiverem muito taquicárdicos, você fazer ele IV. E aí seria o metoprolol venoso na dose de 5 mg, podendo ser repetido com intervalo... Vejo que encontrei. Desculpa. Um minuto só, gente, um problema técnico aqui. A Siri resolveu entrar aqui no meio da minha apresentação. Então, deve ser feito em casos selecionados, na dose máxima de 15 mg de metoprolol IV, sendo doses feitas de 5 em 5 mg, com intervalo de 5 minutos entre cada uma delas.
O objetivo é você reduzir em torno de 10% a 20% da frequência cardíaca do paciente. Em caso de paciente com alteração eletrocardiográfica de supra, é sempre indicado o uso de nitrato venoso, ainda que ele não tenha dor. Tá? É importante que você tenha cuidado com as contraindicações para o uso de nitrato, seja ele venoso ou oral, que é o acometimento do ventrículo direito, que vai ser representado pelo supra na parede V3R e V4R, que a gente comentou que tem que ser feita. Né? Então, sempre que tiver infarto inferior, avaliar V3R e V4R. Se tiver supra nessas paredes, não é possível a gente fazer nitrato. Tá? Uso de sildanafil nas últimas 72 horas, uso de cocaína ou hipotensão ou bradicardia. O uso de cocaína e sildanafil, a gente vai, ou análogos do sildanafil, a gente vai ter hipotensão importante na associação. No uso de cocaína, a gente pode ter efeitos adversos como espasmo coronariano, e na hipotensão e bradicardia é contraindicado, porque eu posso piorar isso. Então, exceto essas situações, o nitrato está indicado e é a primeira escolha para o alívio da dor, junto com o uso do beta-bloqueador também venoso. Falo isso porque hoje em dia a gente sabe que o uso da morfina nesse cenário de maneira rotineira, sem antes fazer esse tipo de atuação, pode aumentar a mortalidade. Tá? Não é que ela não possa ser usada, mas ela deve ser reservada para pacientes refratários às medidas anteriormente mencionadas. IECA e BRA não é droga para o cenário de pronto-socorro, isso vai ser balizado dentro das primeiras 24 horas ou após ela pelo plantonista da UCOM que estiver conduzindo esse paciente. Tá? É salutar em pacientes que estiverem muito ansiosos, você tratar essa ansiedade, benzodiazepínicos podem ser utilizados e tem um efeito muito interessante nesse sentido, diminuindo o tônus adrenérgico desse paciente. Nos pacientes que tiverem sinais de congestão pulmonar, como estertor na base, B3, eles devem ser feito o uso de Lasix numa dose considerável para que a gente evite congestão pulmonar e a instabilização desse paciente. Lembrar que congestão significa disfunção ventricular, que é igual a instabilidade hemodinâmica, o que faz com que a gente tenha que ser mais célere ainda nesse paciente. Tá? No caso de você já ter congestão, deixar o eco solicitado já na admissão, comunicar o plantonista da UCOM que você já deixou. Esse eco vai ser feito naturalmente após a gente determinar, iniciar e fazer a medida de reperfusão que foi escolhida. A prioridade no infarto com supra é reperfusão. Tudo é secundário, todo o restante é secundário. Tá? E essa reperfusão pode ser feita tanto por hemodinâmica, mas no momento, num caso de você ter a sala ocupada com outro caso, por exemplo, você pode e deve optar pela trombólise química. O que for mais rapidamente disponível é o que é mais importante de ser feito para o paciente, respeitando aqueles delta-T's que a gente comentou. Porta-balão, ou seja, definir que meu paciente está com hemodinâmica 90 minutos, porta-agulha, no máximo 60 minutos. No máximo significa que você pode esperar 60, não. Quanto mais rápido você iniciar, melhor. Então, caso porventura a hemodinâmica não estiver disponível, bora para dentro, vamos cair para dentro e vamos fazer o T-plase nesse paciente. É importante dar uma olhadinha nesse momento inicial no raio-x de tórax, que tem que ser feito imediatamente e rápido para poder você checar esse resultado, vendo se não tem alargamento de mediastino, suscitando a possibilidade de secção aórtica, aonde, no caso da trombólise, você poderia piorar o caso. E é muito importante que você suspeite da dissecção aórtica pelo tipo de dor que ela vai ter, né? Uma dor diferente da dor típica do infarto, é uma dor que é uma dor lancinante, com a sensação de rasgar o peito, de estourar o peito e, principalmente, que já inicia no maior da sua intensidade. Não é uma dor insidiosa, que vai aumentando até chegar ao máximo da sua intensidade, que tem períodos de melhora e acalmia, como é a dor típica da angina. Né? Lembrando que, nesses casos, você tem mediastina largado, mesmo que você tenha supra, se a sua dor é típica, é importante discutir esse caso com a rotina e com a hemodinâmica, porque você pode ter concomitância de dissecção aórtica e infarto inferior, principalmente por inclusão do ósseo da coronária direita dentro da minha falsa luz de dissecção. E aí o caso seria um caso para hemodinâmica para a gente poder definir melhor isso e não trombolizar uma dissecção aórtica. É importante que não se perca tempo com coleta de laboratório, principalmente fazer troponina esperando com que
você veja ela para ter diagnóstico e curvar supra. Não se curva supra. Supra já é definidor de conduta. A troponina ela pode e deve ser coletada no momento da admissão desse paciente, mas não com critério diagnóstico, critério prognóstico. E se o laboratório vai atrasar, comece a sua reperfusão. Comece a sua terapia de perfusão e esquece laboratório, que isso vai ser visto em um segundo momento. E, naturalmente, antes de começar a trombólise, uma vez que você indicou ela, checar as contraindicações a trombólise que estão elencadas aqui à minha direita, como a aula vai ser disponibilizada, não vou perder tempo lendo isso daqui para vocês. Tá? A trombólise química também tem pré-tratamento, e esse pré-tratamento vai ser feito também com AS 300 mg mastigados, e nesse caso específico, não são usados os novos antiplaquetários, é usado o clopidogrel 300 mg em bolos, e no caso da trombólise, o clopidogrel nos pacientes acima de 75 anos, a gente prescinde da dose de ataque e faz somente 75 mg. A enoxaparina, vou fazer uma pausa aqui nisso, porque é muito importante, porque eu vejo isso sendo negligenciado com muita frequência. No cenário de trombólise, a gente tem que fazer enoxaparina uns 30 mg venoso, tá? Aquela ampolinha de 0,4, a gente joga 0,1 fora, faz 30 mg venoso, e 15 minutos após isso, você vai fazer enoxaparina subcutânea na dose habitual, que é 1 mg por quilo de peso, de 12 em 12 horas. Lembrando que também, se nesse caso, se meu paciente tiver mais do que 75 anos, há correção da dose para 0,75 mg por quilo de peso, e caso esse meu paciente tenha menos de 30 de clearance, ele vai ser feito uma vez por dia só. Isso vai entrar na prescrição do paciente, essas correções vão ser feitas a tempo. O importante é que você faça os 30 mg, né, venoso, e faça a dose subcutânea 15 minutos depois. Se for idoso, você já vai corrigir para o 0,75. Em relação ao clearance, se você prescreveu de 12 em 12 horas e saiu o laboratório, o clearance é menor do que 30, você bola a dose noturna e represcreve de maneira correta. Então, não tem muito medo da correção, não. Vamos ser práticos. Nesse caso, a enoxaparina é a heparina de escolha, e a heparina não fracionada não deve ser utilizada nesse cenário. Tá? O2, mesmo esquema do que a gente comentou antes, e prioridade, iniciar a trombólise. Fiz o que eu tinha que fazer, vou iniciar a minha trombólise. Tá? A trombólise química, ela pode ser feita, hoje em dia, com o TPA, né, que é o RTPA, que é a alteplase, ou o TNK, que é a tenecteplase, né? Tenecteplase a gente não tem disponível no nosso hospital, a gente tem a alteplase, faz sentido porque ela é mais versátil, ela pode ser usada tanto no infarto, quanto no TEP, quanto no AVC, então faz sentido ser uma escolha. A forma de administração está aqui, também tem isso disponibilizado. Vamos ter oportunidade, se tudo der certo, aí da gente fazer uma outra aula só de infarto com supra para a gente poder, em outro momento, discutir isso com mais profundidade, mas tudo isso vai estar disponível para que você seja feito no pronto-socorro. Assim que iniciada a trombólise, priorizar a transferência para o UCOM. Esse paciente pode ir trombolizando, manda o trombolítico junto com o paciente, tá? E não deve perder tempo, esse paciente está dentro da unidade de definição dele. Cada minuto que a gente perde na trombólise, essa informação é informação que tem que ficar cristalizada, gravada na cabeça de vocês, tem que ser medular, para sentir culpa mesmo quando a gente perder tempo, para a gente ter realmente muita vontade de acertar nessa hora, porque cada minuto perdido na trombólise diminui 11 dias de expectativa de vida desse paciente. Tá? Além de aumentar a chance de evolução para a insuficiência cardíaca, que é uma doença que tem prognóstico muitas vezes pior do que câncer, tá? Tem um alto impacto econômico para o paciente vai deixar de ser produtivo, às vezes, muito jovem. Isso tem um impacto social por conta de seguridade social, por conta de uso fora do nosso meio de saúde de suplementar do SUS, né? Então, tempo é miocárdio, que representa vida, tempo de vida livre de sequelas e gasto em saúde. Né? Uma vez feita a trombólise, né, a gente vai ter que procurar pelos critérios de reperfusão, que são a melhora da dor,
um ECG com a melhora do supra de pelo menos 50%, então você vai pegar lá no supra do primeiro eletro o supra onde ele tiver maior, a derivação que ele tiver maior, vai contar o número de quadradinhos de diferença do ponto J para a linha de base, deu lá 7 milímetros, esse supra, depois a trombólise tem que estar com 3 milímetros ou menos. Entendeu? Então, isso é um critério de reperfusão e é o mais importante deles. Arritmias de reperfusão, aquele paciente que você está lá fazendo a trombólise, de repente ele começa a pipocar extracístole, começa a pipocar bigeminismo ventricular e principalmente um ritmo que eu vou mostrar aqui à frente, que é o ritmo idioventricular acelerado, que é um padrão de TV, mas com uma frequência inferior a 100. E por isso ele é chamado de um nome completamente esquisito, que chama taquicardia ventricular lenta, né? Que tem padrão de taquicardia ventricular, mas não tem frequência de taquicardia ventricular. Tá? E no laboratório, pico precoce de marcadores de necrose. Então, por isso que eu falo que pode coletar a troponina lá no início, porque ele pode auxiliar nesse critério, mas que é um critério que na prática a gente utiliza muito pouco, que seria coletar a troponina no início, na admissão, coletar a troponina logo após, ao fim da trombólise, e na curva a gente vai ver que o pior aconteceu logo depois da trombólise, e já a partir desse momento a queda, que é o que a gente chama de pico precoce dos marcadores de necrose. Na prática, muito pouco utilizado. Esse aqui é o RIVA, tá? O ritmo idioventricular acelerado. Vocês vejam que tem um padrão de taquicardia ventricular, você não vê P e vê um QRS alargado com padrão de TV, mas com uma frequência baixa. Tá? Também na trombólise a gente vai ter o tratamento medicamentoso, que vai ser feito da mesma maneira que como se fosse para angioplastia, é o mesmo slide, eu não vou me perder aqui. Considerações sobre a trombólise química, né? Como parte da estratégia fármaco-invasiva, o ideal é que uma vez que você fez esse tratamento com trombólise e você obteve sucesso na reperfusão, esse paciente tem que estar dentro de um hospital que tenha capacidade de levar esse doente para hemodinâmica entre 2 e 24 horas após a trombólise. Esse é o padrão ouro, tá? São pacientes que têm que ser estudados precocemente para o que há de residual ser tratado, estabilizado essa placa mecanicamente com o implante do stent farmacológico. Caso haja falha da trombólise, né? Então, eu não tive melhora do meu supra, acabou lá o meu trombolítico, meu supra não melhorou, o paciente continua com dor, ou tem sinais de deteriorização clínica, né? Começa lá com choque, congestão pulmonar, entre edema agudo de pulmão, eventualmente, começa a ter arritmia ventricular grave, né? TV não sustentada, TV sustentada. Esse paciente tem claros critérios de que a trombólise não deu certo. Nesse caso, o paciente precisa ser transferido não é entre 2 e 24 horas, é imediatamente para a sala de hemodinâmica para que se proceda com angioplastia de resgate, que é aquela que a gente vai lá e abre a artéria que não conseguiu ser aberta pela trombólise química. Né? No caso de recorrência do supra, um evento mais raro, mas é o reinfarto, mesma coisa, esse paciente tem que ser enviado para a hemodinâmica imediatamente. Todos os pacientes submetidos à trombólise também tem que ter o eco solicitado. Se o colega puder já solicitar o eco no pronto-socorro, é interessante, mas também na UCOM isso vai ser feito com toda certeza. Tá? Então, essa é a rota 1. É bem direto. O diagnóstico tem que ser direto, o tratamento tem que ser direto. Tem que ser feito um esforço muito importante para que seja feito eletro rápido, para que se identifique o supra rápido e para que a gente seja píssico com iniciar rapidamente, definir qual vai ser a minha estratégia de reperfusão e disponibilizá-lo o mais rápido possível. Definir o que é para ir para hemodinâmica, esse paciente o SOS tem que pegar rápido, tem que levar para o hospital novo, tem que entrar na sala de hemodinâmica, tem que ser tratado rápido. Definir o que é trombólise, não perder tempo com coisas secundárias. Desce da farmácia trombolítico, prepara a medicação, fica do lado do paciente e inicia. Essa responsabilidade é nossa, do médico que está atendendo o paciente. A gente tem que ser muito sério dentro dessa indicação, porque isso é que salva a vida e que dá qualidade de vida para esse nosso paciente. Tá? Então, discutimos a rota mais periclitante, a rota mais grave. Vamos para a rota que é mais comum, que é a dor torácica, que você suspeita que seja isquêmica, né? Mas que não há supra no eletro e que não há instabilidade hemodinâmica, esse paciente está estável. E aí vem a grande novidade que a gente vai discutir. Esse slide resume o que seria o protocolo novo, que é o protocolo que a gente vai fazer de rule-in e rule-out, que é o que é indicado hoje em dia pelas principais sociedades
de cardiologia, como European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association, né? Respaldado também para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e esse protocolo ele acontece com a utilização das troponinas ultrassensíveis, que com o esforço da coordenação do pronto-socorro atual, na figura da Wilsa, na figura da Taina, a gente vai conseguir disponibilizar dentro do nosso pronto-socorro na Unimed, sendo o primeiro hospital no sul do estado a conseguir fazer esse tipo de atendimento. Tá? Diferente da troponina convencional, a troponina ultrassensível vai ser coletada no primeiro momento da admissão e na primeira hora. E a gente vai ver os valores absolutos de admissão e a variação desse valor para definir a conduta desse paciente. A última questão deve ter ficado um pouco confusa para vocês lá do pré-teste, justamente porque a gente não tem contato ainda, e esse é o primeiro contato que a gente está tendo com essa realidade da troponina ultrassensível. Tá? Inclusive, eu acho que eu errei o português dentro daquela questão e tem 2 respostas corretas. Né? Então, se já era difícil por a gente não ter contato e todo mundo tinha colher de chá de errar essa, está mais fácil, tá mais colher de chá ainda, porque eu acho que eu errei o português e tem 2 respostas que podem ser marcadas. Tá? Então, nesse slide aqui, em maneira geral, mas a gente vai esmiuçar melhor. Na coleta de troponina, você vai coletar de 0 hora, já vai ser marcado, a enfermagem já vai deixar combinado com o laboratório para poder já ter o horário da coleta da segunda troponina, e você vai analisar essa variação e esse número absoluto. Caso você tenha já na primeira coleta um número superior a 52, a nossa troponina é a da Roches, então esses são os valores reais que vão aparecer lá no pronto-socorro. Tá? Então, se eu tenho uma troponina superior a 52 nanograma por litro, isso já define a N, é o que a gente chama de rule-in, né? Eu incluo esse paciente como infarto, vai internar na UCOM e vai ser seguido as medicações que a gente vai discutir mais ao final da rota e o tratamento já em unidade de terapia intensiva na UCOM. Né? Caso eu tenha uma troponina de início inferior a 5, que é normal, e esse paciente tenha se apresentado com mais de 3 horas do início da dor, esse paciente já vai para rule-out, ele vai para protocolo de alta. Você pode liberar ele sem dosagem de nenhuma outra troponina. Eu sei, parece esquisito, mas é justamente esse o poder das troponinas ultrassensíveis. Definir melhor os nossos pacientes de risco e pacientes sem risco, para que a gente consiga ter um atendimento mais célere, um pronto-socorro mais dinâmico, um menor nível de internação de pacientes sem necessidade e a disponibilização do recurso correto para o paciente correto. Caso essa troponina seja maior do que 5 ou menor do que 52, a gente vai ter que dosar uma segunda dosagem de qualquer maneira. Essa decisão do que fazer vai vir para esse segundo momento. Tá? E a Siri novamente entra no meio da minha aula. Perdão. Passada a primeira hora veio a segunda troponina. A gente vai ter algumas combinações que vão ser possíveis. Né? Então, se a troponina variar da primeira dosagem mais do que 5, independente do valor inicial, esse paciente também é escolhido para rule-in e vai ser internado na UCOM com diagnóstico de um provável infarto sem supra. Caso ela seja menor do que 12 na primeira dosagem e não tenha variado mais do que 3, tá? Desculpa, não tenha variado menos do que 3, está errado aqui. Se ela tenha variado 0, 1 ou 2, esse paciente vai para o protocolo de alta e pode ser liberado com segurança. Tá? Qualquer outra coisa que não se encaixe nessas 2 possibilidades de variação são pacientes que precisam ficar sob observação no pronto-socorro, vão colher uma terceira amostra em 3 horas, e esse caso vai ser obrigatoriamente discutido com a rotina do pronto-socorro, para que sejam definidos quais são as próximas condutas, para que seja balizado a terceira dosagem junto com a rotina e, em algumas situações, para que seja lançado mão de exames de imagem para que se possa chegar a uma conclusão. Parece complexo, não é complexo, a gente vai ver em imagens aqui, vai ficar mais fácil. Lembrando que pacientes que se apresentem com menos de 1 hora do início da dor, a gente talvez tenha que colher, a gente sempre vai ter que colher uma terceira enzima, porque a gente não tem a validação da segurança nesses early presenters, então eles precisam ser vistos com dosagens com maior número.
tá? Então, parece complicado, o slide está confuso, mas a ideia é essa, é mostrar as possibilidades, e agora a gente vai esmiuçar com mais tranquilidade e tentar mostrar para vocês o porquê que a gente pode fazer com essas troponinas esse tipo de dosagem e esse tipo de conduta, que parece muito diferente de tudo que a gente vem fazendo até agora, né? Então, vamos lá. Diferente dos ensaios convencionais, né, que vão ver em micrograma por litro, a troponina ela vai medir em nanograma por litro. Tá? Com isso, ela vai ter a capacidade de medir troponina em 90% das pessoas, em 100% das pessoas. 100% das pessoas vão ter um valor detectável, né? Então, só que existe uma faixa de normal, que é até o percentil 99. Então, aquele 5 que a gente falou que a gente vai medir até 5, justamente é essa zona verde. É a zona normal. Então, por isso eu posso liberar esse paciente. Tá? Esse aumento de troponina ele vai acontecer de maneira muito precoce nesses níveis de nanograma por litro. Então, por isso eu precocemente posso tomar a conduta e eu tenho segurança, como vou mostrar mais à frente. Com esse caso, eu vou detectar uma quantidade muito grande de pessoas a troponina. E é por isso que tem os números absolutos e a variação como definidor da minha conduta. Tá? Então, é essa maior sensibilidade que faz com que eu consiga ter a conduta, por exemplo, de quando eu tenho 5 ou menos, com mais de 3 horas, ou seja, com mais de 3 horas, se tinha que subir, já subiu. E já subiu para cima de 5. Eu posso liberar esse paciente, porque isso não se trata de um infarto, né? Óbvio que isso vai ter alguns casos que a gente pode ponderar, caso eu ache que é um paciente de muito alto risco, que eu estou inseguro, que a dor é muito típica, e eu vou discutir isso com a rotina. Ah, mas é angina instável. Aí que tá. Está cada vez mais raro a gente dar o diagnóstico de angina instável com a troponina ultrassensível. Tem um estudo que pega pacientes que têm dor com mais de 20 minutos de apresentação e você tem classificado esse paciente com troponina convencional e com troponina ultrassensível, quando a gente pega lá 100 pacientes de um lado que foram diagnosticados pela troponina convencional como infarto e 100 que foram classificados como angina instável pela convencional, quando você reclassifica isso usando a troponina ultrassensível, 87 das anginas instáveis eram infartos sem supra. Então, essas anginas instáveis que a gente dá diagnóstico hoje, elas vão ser cada vez mais raras, porque a gente vai conseguir detectar níveis muito pequenos de troponina, e, na verdade, já era um infarto sem supra desde sempre, só que o nosso kit convencional não tinha capacidade de dar esse diagnóstico. Então, 87% desses pacientes que a gente interna como angina instável já vão ser classificados nesse momento, e você vai ter essa tranquilidade. Tá? Aqui tem a representação, né? Então, 5 ou menos são indivíduos saudáveis. O valor preditivo negativo de você ter uma dosagem abaixo de 5 em pacientes com mais de 3 horas é de 99%. Então, é muito seguro você fazer essa conduta de liberar esses pacientes. Essa faixa de detecção ela vai acontecer entre 5 e 14, estando figurando abaixo do percentil 99. Então, é detectável, mas não é diagnóstico, não é sinal de injúria miocárdica, é simplesmente a troponina que você tem capacidade de detectar em pessoas normais. Então, por isso, que se eu estou abaixo de 14 e variei menos do que 3, eu vou continuar nessa faixa aqui. E aí também ele vai poder ser liberado. Tá? Então, isso é para vocês entenderem o porquê dessa lógica de eu liberar pacientes baseados na troponina. E aqui a gente vê que quanto maior o aumento da minha troponina, maior vai ser o valor preditivo positivo dessa dosagem absoluta para que a gente possa diagnosticar infarto nesse paciente. Lembrando que baixos aumentos de troponina e aumentos onde você não tem curva da troponina podem ser sinais de injúria miocárdica, né? Que são casos onde eu vou ter aumento da troponina, mas que não é um infarto. Mas que também, na maioria das vezes, são casos que precisam de atenção médica e vão precisar ser olhados com carinho maior.
Lembrando que qualquer aumento de troponina, ainda que não seja diagnóstico de infarto, que esteja relacionado a outras causas, ele é prognóstico. Ele identifica pacientes de mais alto risco nos eventos que estão sendo relacionados a essa troponina. Bom, quando a gente bota um gráfico, tudo fica mais fácil da gente entender, né? Então, vamos lá. Chegou meu paciente lá, dosei na primeira hora. Menos do que 5 nanogramas. Tem mais de 3 horas de apresentação, protocolo de alta. Vamos entender depois o que é esse protocolo. Dosado na primeira hora, menor do que 12. Variação menor do que 3, 0, 1 ou 2. Também posso mandar para o meu protocolo de alta. Paciente na primeira dosagem tem mais de 52, que é o corte para definir infarto. Internar na UCOM, esse paciente se trata de infarto sem supra. Paciente teve lá mais do que 12 na minha primeira dosagem, ou variou absolutamente mais do que 5 em relação às duas dosagens, também deve ser internado para poder ser tratado como infarto sem supra, tá? Qualquer coisa diferente disso, então são esses que eu tenho que saber, e naturalmente esse quadro aqui vai estar em todas as salas de atendimento lá do pronto-socorro, é para colar, tá? Olhou, viu que se enquadrou, você vai saber a conduta que você vai definir. Para os pacientes que não se enquadrarem nem no rule-in, que é a internação, nem no rule-out, que é a alta, ele vai estar na faixa de observação, vai ficar no pronto-socorro, vai colher uma terceira enzima, e nesse intervalo você já vai discutir com a rotina para vocês poderem tomar a conduta. Mas você tem tempo, você consegue fazer isso com calma, e você vai conseguir conduzir isso junto com a rotina, tá? Então, facilita muito pelo tempo que a gente vai despender vai ser muito menor e a gente vai conseguir classificar com muito mais tranquilidade o que a gente vai ver no próximo slide. Então, nas situações de rule-out, no mundo real, nos estudos que foram feitos, não no mundo real, perdão, a gente vai ter em torno de 60% dos pacientes. Então, veja, 60% daqueles pacientes que no protocolo antigo poderiam ficar com dosagem de até 4 troponinas, com 12 horas de permanência no pronto-socorro, vão ser liberados dentro da primeira dosagem. Então, pensem na celeridade que isso traz sem a gente prescindir de segurança. Notem aqui que a sensibilidade nos estudos ela é superior a 95% sempre. O meu valor preditivo negativo, ou seja, a chance daquele resultado estar me dizendo que isso não é infarto, é de 100% em alguns estudos, 99,9% em outro, e no pior hipótese no estudo, no TRAPID, a gente tem 99,1%. Então, quando eu falo que é seguro, é baseado nesses dados, tá? Então, esses 60%, 60% a 65% dos pacientes vocês já vão resolver na primeira dosagem de troponina. Por outro lado, em torno de 15% a 20%, vamos arredondar, vão ser os pacientes que vão ser indicação de internação e você já vai resolver com 0 e 1 hora. Às vezes, na 0 hora. Então, também define muito bem quem são os pacientes de alto risco, que são aqueles que você tem que ter orelha em pé, que você tem que internar o mais rápido possível, mandar para o UCOM para ser tratado pelo especialista. Então, ele te dá segurança tanto para que você libere as pessoas que precisam ser liberadas, mas, mais importante, ele identifica quem é realmente grave e se beneficia de tratamento em terapia intensiva e que vai precisar ter uma conduta mais agressiva. E, felizmente, essa zona observacional, que é aquela zona onde o paciente precisa ficar um pouquinho mais de tempo, preciso entrar em contato com a minha rotina, vai ser o menos frequente. Vão ser em torno de 20% a 24%. Ou seja, em torno de 75% dos casos você já vai resolver seguindo o protocolo. 25% você vai ter que fazer essa variação de dosar um pouquinho mais a terceira dose e envolver a rotina nesses casos, já que são casos que vão ser um pouquinho mais complexos de se lidar. Tá? E aí eu trago para vocês a segurança em dados de mortalidade. Mostrei para vocês o valor preditivo negativo e a sensibilidade do teste. Agora eu mostro mortalidade. Tá? Os pacientes que são classificados como rule-out, ou seja, aqueles 60 a 65% que você libera para casa, eles vão ter uma mortalidade em 30 dias de 0,1%. Tá? Os pacientes da zona verde, que eu falei da zona amarela, que são de observar, esses pacientes são pacientes que podem ter eventos,
que podem ter eventos até que não sejam coronarianos, mas que tenham eventos cardíacos, como miocardite, como outras coisas. Por isso, eles precisam ficar sendo observados e ter avaliação da rotina, que vai ter a Taina, que é cardiologista, para poder conduzir isso junto com vocês. E aí você vê que a mortalidade salta 7 vezes, vai para 0,7. Né? E os pacientes em vermelho, 2,7% de mortalidade em 30 dias. Então, são os pacientes que a gente realmente tem que ter mais atenção. São mortalidade 27 vezes superior àquela que a gente encontra nos pacientes da zona verde. E o dado mais importante é essa segurança de você liberar para casa esse cara sabendo que ele vai ter uma taxa de evento em 30 dias de 0,1%. Fica melhor ainda quando a gente pensa o seguinte, que a taxa cumulativa livre de eventos ela vai ser essa ao longo do tempo. Em 30 dias, 99,69%, em 6 meses, 99,07%, e em 12 meses, 98,55%. Então, isso dá muita segurança para o protocolo. Por isso, ele é endossado, validado e estimulado pelas sociedades de cardiologia mais importantes do planeta. Tá? Então, agora a gente já conseguiu definir que esse paciente é uma síndrome coronariana aguda, que ele tem que ficar, tá? Que ele precisa ser tratado, e aí a gente vai ver como a gente vai tratar esse doente. Tá? Então, isso vai definir, de acordo, todo mundo sabe que a droga o que a gente passa mais rápido logo fez a S-clopidogrel, fez a S-ticagrelor, né? Então, a gente vai ter que definir isso muito bem, e houve uma mudança nos últimos guidelines, e é isso que a gente vai discutir agora. Isso gera muita confusão, e sempre aquela coisa do 0 e 1. Eu nunca faço, eu sempre faço. Vocês vão ver que não é assim. Tem cenários para ser determinados, discutidos, e que vão determinar qual vai ser a minha conduta. AS para todos esses pacientes. Não tem discussão. Já o meu segundo antiplaquetário, ticagrelor, em todos que eu puder fazer. Tá? Contudo, eu vou ter uma diferença. Não vão ser todos que eu vou dar o meu ticagrelor ou o meu clopidogrel na contraindicação. Tá? Nos pacientes que estiverem instáveis e que vão para hemodinâmica, esse paciente você pode deixar para pré-tratar esse paciente, né, lá na hemodinâmica. Tá? Lembre que não é um infarto com supra. O infarto com supra você vai fazer dupla antiagregação sempre. Eu estou falando aqui no infarto sem supra. Tá? No infarto sem supra, no paciente instável, eu deixo para o meu colega hemodinamicista fazer o cateterismo e na sala decidir qual é o tratamento de tienopiridínico, né, do segundo antiplaquetário, para ele definir. Qual o racional disso? O racional é se for uma anatomia triarterial que seja cirúrgica, eu não taco uma droga que vai atrasar a minha cirurgia. Então, quem vai definir isso é o hemodinamicista na sala, tá? Nos pacientes que eu não estão estáveis, mas eu consigo botar no CAT nas primeiras 24 horas, então liguei para a hemodinâmica e falei, tem esse paciente e tal, e o cara falou, não, consigo estudar dentro das primeiras 24 horas, mesma conduta. Eu não faço o meu segundo antiplaquetário. E nesses casos, a heparina, se for imediatamente para a sala, nesse primeiro cenário vermelho aqui, é a não fracionada, em todos os outros, preferi a enoxaparina, tá? Então, recapitulando, segundo antiplaquetário, se o meu paciente é instável, vai para a sala hemodinamicamente. Se o paciente está estável, mas vai para a sala nas primeiras 24 horas do evento, posso deixar o hemodinamicista escolher a segunda droga, de acordo com a anatomia que ele encontrar, e na droga que ele se sentir mais confortável para utilizar na sala. Spoiler, vai ser ticagrelor, de acordo com o que a gente tem padronizado hoje em dia. Mas, e aí é que eu falo que a gente não pode pensar, eu nunca faço mais um infarto, assim, não se faz mais, eu tenho ouvido muito isso, nossa, mas não se faz mais o segundo antiplaquetário no infarto sem supra, vírgula. Se esse paciente for ser estudado no CAT com mais de 24 horas, ou se esse paciente for elencado para tratamento conservador, seja por qualquer que for lá a sua decisão, se, poxa, o paciente vai ser um renal crônico, você não quer estudar ele pelo risco de nefropatia induzida por contraste, se é muito idoso, se é tratamento paliativo, aí sim você vai fazer o seu segundo antiplaquetário, tá? Então, menos de 24 horas, faz o segundo antiplaquetário, que vai para a hemodinâmica, faz o segundo antiplaquetário, mais de 24 horas ou tratamento conservador, você pode e deve fazer o seu segundo antiplaquetário, que no nosso protocolo é o ticagrelor.
tá? Isso se baseia nas recomendações da European Society, né? Então, as drogas, hoje em dia, mais novas, elas têm uma indicação preponderante em relação ao clopidogrel. Então, o prasugrel e o ticagrelor, eles são preponderantes. A escolha do ticagrelor como padrão é porque ele é muito versátil, você pode usar ele independente da sua estratégia ser invasiva, de você levar ele para o cateterismo, ou de ser conservadora, e já o prasugrel só pode ser feito no caso de você já conhecer a anatomia coronariana, então é a droga do hemodinamicista na sala. Então, para não ter duplicidade, a gente optou pelo ticagrelor. E vejam bem isso daqui. O clopidogrel, no cenário atual, você tendo disponível o ticagrelor, ele não deve ser utilizado, a não ser que o ticagrelor não possa ser utilizado por intolerância ou seja contraindicado. E aí é importante a gente conhecer as nossas contraindicações, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Em relação ao tratamento adjuvante, é a mesma coisa do que a gente falou com o infarto com supra. Considerar os beta-bloqueadores, né? Nitrato, ter atenção às contraindicações do nitrato, não iniciar e cobrar no cenário de pronto-socorro. Analgesia com morfina, só se necessário, se você não tiver conseguido controle com nitroglicerina e com beta-bloqueador. Mesma coisa em relação aos benzodiazepínicos e O2. E caso seja iniciado um segundo antiplaquetário, utilizar o ticagrelor na ausência de contraindicações. Quais sejam essas? Alergia ao ticagrelor, passado de AVC hemorrágico em qualquer momento da vida, hemorragia ativa, hepatopatia moderada grave, pacientes em diálise, pacientes que têm o uso de inibidores do CYP3A4, como cetoconazol, claritomicina, ritonavir, atazanavir, ou plaquetopenia importante, menor do que 100 mil. No caso aqui, além dessas contraindicações, né, a gente tem que ter precaução nos pacientes com asma e DPOC, porque alguns deles podem apresentar dispneia. Isso não é importante, é só saber que pode acontecer, mesmo nos que apresentam. Isso costuma acontecer no início do tratamento e depois você conseguir tocar a vida nos que toleram, tá? Atenção aos pacientes que tenham bradiarritmias e não tenham marca-passo, e lembrar que a dose de manutenção do AS nos pacientes que usam ticagrelor não pode ser superior a 100, tá? Lembrar sempre das interações medicamentosas. Atenção, né? Vou repetir o que eu já falei aqui na aula, mas isso daqui é extremamente importante. A qualquer momento do protocolo, seja na admissão, seja esperando a primeira troponina, seja após o diagnóstico da primeira troponina e você está preparando a sua transferência, em qualquer cenário, se esse paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, ele precisa ser encaminhado para hemodinâmica em caráter de emergência. Ligar para o colega hemodinamicista para poder fazer essa transferência o quanto antes, tá bom? E aí avisa o COM, avisa a hemodinâmica e toca a vida do doente. E aí a gente, por último, vai falar do protocolo de alta. No protocolo de alta, a gente vai utilizar uma ferramenta que é o Heart Score, para a gente poder definir bem se esse paciente realmente pode ir para casa, né? E qual vai ser a conduta com ele. Então, nos pacientes com Heart Score menor do que 3, né? E aqui está a tabela ao lado do Heart Score, esse paciente vai ter alta com uma avaliação ambulatorial marcada já no PS. Então, no próprio PS, esse paciente vai ser inquirido se ele tem cardiologista assistente, tá? Se tiver, a própria secretária do pronto-socorro vai ligar para a secretária do colega cardiologista, pede a gentileza e vai pedir a gentileza de que seja feito o encaixe desses pacientes para que eles sejam vistos dentro dos primeiros 30 dias. Lembrando que a sobrevida livre de eventos em 30 dias é superior a 99%, mas é de bom tom que esse doente seja visto pelo cardiologista, porque eu só estou excluindo que ele tem uma síndrome coronariana aguda e não que ele tenha uma necessidade não atendida dentro da cardiologia. Tá? Caso esse paciente tenha um Heart Score acima de 3, antes de liberar, você vai dar uma discutidinha desse caso com a sua rotina, de preferência a rotina do pronto-socorro. Caso não consiga, dá um toque em quem estiver na rotina da cardiologia. E, em último caso, o colega da UCOM, para poder trocar uma ideia. Acho que a gente está numa cooperativa, e se a cooperativa se chama cooperativa, a gente tem que cooperar entre os outros. Mas a rotina do pronto-socorro é muito disponível, então acho que vocês não vão ter nenhum problema em relação a isso. Tá?
A critério da rotina, em casos duvidosos, a gente pode lançar a mão de ressonância cardíaca ou tomografia computadorizada de coronária. A gente tem isso disponível no Hospital Novo, tá? A cardiologia está muito bem servida no Hospital Novo e a gente vai poder fazer uma cardiologia de alto padrão, tá? Então, é possível a gente fazer esse tipo de coisa, mas são exames que vão ser balizados junto com a rotina. Inclusive, a gente tem chance de fazer uma coisa que é super interessante, que em uma aula da dissecção aórtica, o Nicole mencionou, que é o protocolo de triple rule-out, que a gente consegue numa angiotomografia fazer angio de coronária, angiotomografia para excluir TEP e angiotomografia arterial para excluir dissecção aórtica. A gente consegue excluir 3 doenças potencialmente fatais com esse protocolo. Isso também pode ser feito dentro da Unimed e na decisão da rotina isso pode ser uma das estratégias utilizadas. Todos os pacientes de alta vão levar um documento de esclarecimento, tá? Que a gente já foi confeccionado, que vai ser feito, mostrando para ele que ele só foi excluído uma síndrome coronariana aguda, que não isenta a necessidade dele procurar o cardiologista de assistente, que a gente já vai marcar, e caso esse paciente não tenha cardiologista assistente, ele vai ser encaminhado ao CEL. Então, a intenção é a gente amarrar o paciente e fazer um atendimento integral, ainda que ele esteja indo de alta. Então, independente de tudo isso, se você estiver inseguro, se o paciente tem uma dor muito suspeita, essa dor no repouso permanece, essa dor teve recorrência em qualquer momento do atendimento, o controle álgico está difícil, tem alteração dinâmica do eletro, entre em contato com a rotina, não libera o paciente, não façam coisas sem segurança, tá? A rotina vai estar disponível para poder ajudar, entendeu? Não conseguiu, quiser dar um toque em mim também, eu estou à disposição, você é extraoficial, mas estou à disposição, tá? O importante é a gente ter segurança dentro das nossas condutas, tá? A Rota 3, eu vou colocar aqui como cenas dos próximos capítulos, para a gente encerrar a nossa aula, tá? Porque vão ter aulas específicas desses outros temas, como já teve de aorta, né? Então, essa é uma rota que vai contemplar aqueles diagnósticos, então não penso em doença coronariana. Então, é aquela dor osteomuscular, é aquela dor que eu penso em dissecção aórtica. A Rota 3 ela é uma rota que não é do paciente menos grave, ela pode ser uma rota de um paciente extremamente crítico, como um TEP ou como uma dissecção aórtica. Mas a história do paciente, o tipo da dor, os fatores de risco me levam a acreditar que esse paciente tem outra patologia. E aí não tem sentido eu ficar fazendo curva de troponina. Vejam que a troponina nova, ela é uma troponina que ela vai ter positividade, né? Positividade não, capacidade de detecção em pacientes saudáveis. Então, às vezes, elas vão ter uma capacidade de confundir muito grande. Então, a gente não deve pedir troponina se a gente não estiver suspeitando de dor coronariana, tá? Então, nesses casos, não tem sentido, tá? Essa rota tem que se pensar nessas doenças mais graves, né? Então, são dores com tipicidade diferente, pontada, movimento respiratório, na tosse, que se localiza em região periumbilical abaixo dessa, localizada com a polpa digital, eu aperto, dói, principalmente no ápice do ventrículo esquerdo, né? Aqui perto da linha hemiclavicular, dor que persiste por horas, por dias, que irradia para membro inferior, ou seja, que não tem característica nenhuma, tá? Solicita eletro, porque alguma dessas dores vão ter sinais eletrocardiográficos para dar dica, como no TEP, né? Raio-x de tórax, e pesquisar os diagnósticos diferenciais que eu definitivamente não vou me ater, porque cada um deles merecia uma aula aqui. Então, pensar em TEP, nos momentos de pensar em TEP, dissecção aórtica foi brilhantemente abordado pelo Lisandro, né? Com a moderação também à altura da aula do Dr. Elias, né? Então, dissecção é um diagnóstico que a gente tem que sempre pensar, não vou me ater. Pneumotórax, nos casos que a gente tiver lá o paciente TPOC, né, que pode ter Blair bipeural, que você tem alteração na escuta, que você suspeite disso, que o raio-x me mostra alguma coisa, tá? Dor músculo-esquelética, que é extremamente comum no pronto-socorro, né? Dor que seja dispéptica, tudo isso tem que ser pensado, pericardite, né? Então, essas dores, elas vão ter a sua conduta específica, e essa aula também, reitero, vai ser disponível, tá? Então, tem essas dicas todas aqui. Tá? Basicamente, era isso que eu queria dizer. Só queria fazer lembrar que eu acho que vocês não perceberam, ou se perceberam, devem estar se perguntando. Wilson, você falou 1 hora sobre infarto sem supra, sobre angina instável, sobre
Pô, diagnóstico, você não falou em momento nenhum de creatinina, fosfoquinase, de CKMB. Pois é, acabou. Tá? Com a troponina ultrassensível, a gente não vai precisar mais pedir CK e CKMB. E essa é uma outra vantagem que a gente tem no uso das troponinas ultrassensíveis e no uso do protocolo Rule-in e Rule-out. A gente tem uma redução de custos, já que são dosagens em menos quantidades de troponina e não há necessidade de dosagem de CK e CKMB nesse cenário. Tá? Então, eu consigo identificar pacientes que são liberados mais rápido, eu consigo identificar uns pacientes mais graves com mais facilidade e eu tenho redução de custos por todos esses fatores somados. Muito obrigado, era essa a mensagem que eu queria passar. Estou absolutamente disponível para tirar qualquer dúvida. O momento agora é de interação e, posteriormente, a gente vai passar o pós-teste para que a gente possa ver se todo mundo ficou bem fechadinho aí nos conhecimentos. Tá? Peço desculpa pela aula ser uma aula rápida, o assunto é muito extenso. Não imaginem que esse vai ser o único contato que vocês vão ter com o treinamento do protocolo, ao contrário, a ideia é que se faça várias aulas e possivelmente alguns workshops com número menores de pessoas, para que a gente fique craque nisso e possa elevar o sarrafo, aumentar o nível de complexidade e de entrega de qualidade para os nossos pacientes beneficiários da Unimed Sul Capixaba. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite. Parabéns, Wilson. Parabéns. Excelente aula. Aqui no chat, aqui, todo mundo elogiando, aula super atual. E isso, como ele falou, como o Wilson falou, a gente abre a palavra para a Taina e para quem quer que queira perguntar e para a gente poder fazer. E como o Wilson sugeriu, a gente pode fazer aquela pequena enquete ao final novamente, né? Tudo bem, Taina? Tudo bem. Obrigada, Wilson, pela aula. Eu acho que ficou assim super didático e bem exposto. De início, realmente uma coisa muito nova, né? A gente está muito acostumada à troponina anterior, né? Mas é uma coisa assim que vai, à medida que vai sendo batida, vai estar tudo isso muito bem definido no protocolo, né? Lembrando que hoje todos os pacientes que chegam com dor torácica é aberto esse protocolo, né? E aí a gente vai classificar os pacientes. Antes a gente tinha em torno de 6, 7 rotas, né? Como o Wilson falou, e atualmente a gente vai estar somente em 3 rotas, né? E isso vai ser um ganho muito grande para nós, né, médicos, e principalmente para o nosso paciente, né, reduzir tempo de observação para ele, segurança para o paciente e principalmente ter esse cuidado e tá tendo esse diagnóstico de ponta aí, né? Então, a gente correu muito atrás disso aí, né? Eu e o Wilson, e a gente fica muito feliz por ter conseguido, junto com o apoio aí da direção, que a gente adquirisse essa nova forma aí de diagnóstico. Enfim, é isso. E aos meus plantonistas, fiquem calmos, fiquem tranquilos, vão ter colinhas em todas as salas de emergência, a gente vai continuar fazendo esse treinamento e vai dar tudo certo. Sem dúvida, o protocolo veio para facilitar, né? Você vai botar 3 rotas, você vai definir tudo ali, você vai facilitar, você não vai ter uma condição mais entroncada como a gente tem, porque é um diagnóstico difícil, mas a troponina facilita com que a gente faça isso. A gente não tinha como fazer isso antes, mas agora a gente tem. Então, acho assim, eu queria parabenizar a direção da Unimed, o diretor de recursos próprios, diretora técnica, né, o Gediel e a Fabiana, que tiveram aí um empenho muito grande de disponibilizar essa ferramenta e assegurar vocês que nada daqui foi tirado da cartola. Se vocês pegarem o guideline mais recente de angina instável e infarto sem supra, que é o da European Society of Cardiology, de 2020, ou seja, uma coisa super atual, o nosso protocolo é exatamente o fluxograma que eles propõem, entendeu? Então, nada é tirado da cartola, vocês têm respaldo técnico e segurança para poder fazer esse protocolo, principalmente para liberar os pacientes no momento em que está definido ali no protocolo. Eu sei que isso vai causar uma certa ansiedade no início, porque é muito diferente da nossa prática, mas a ferramenta que a gente tem é muito diferente do que a gente tinha. A estrutura hospitalar que a gente tem hoje em dia
é muito diferente também. Hoje a gente tem um hospital de alta complexidade que dá respaldo para a gente. A gente tem uma equipe de unidade coronariana, uma equipe brilhante que vai estar atuando com rotinas capacitadas. Então, o time está forte e a gente tem ferramentas boas. Tá? Agradecer também o Lisandro por ter me convidado para a aula, por ter fomentado aí a presença aqui. Tá? Parabenizar ele pelo papel que está tendo dentro da coordenação da divisão cardiológica. E eu acho que a gente tem que, bola para frente, trabalhar muito, que a gente tem como salvar muita vida e fazer diferença dentro do nosso microcosmos, da nossa região. Fica aberto, gente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, vamos interagir, abrir a câmera e fazer as perguntas aí. Oi, Elisandro, boa noite. Bruno. Não é o Lisandro, não, sou eu, Marcelo. Infelizmente. Tudo bom? Vai... Menos mal, né? Bom, eu queria parabenizar o Wilson aí pela elegância tanto da roupa quanto da aula, que realmente foi uma aula espetacular. Tânia, obrigado aí pela sua participação, pelo seu empenho. Esses dias a gente conversou a respeito desse protocolo, o Wilson, enfim. Eu queria só fazer uma pergunta, que é em relação a esse ΔT da dosagem da troponina ultrassensível. Quer dizer, você vai colher uma troponina imediatamente quando o paciente chega, independente de respeitar o tempo de dor. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aquele paciente que chega com mais de 3 horas é um paciente que, em relação a marcador, ele está bem resolvido em relação à sua dosagem de marcador de necrose. Acho que o problema maior é o paciente que chega com menos de 3 horas. Então, esse paciente que chega com menos de 3 horas, eu faço uma dosagem de admissão e eu faço uma dosagem 1 hora depois. Se esse período de 3 horas ainda não tiver completo, esse paciente vai ser submetido a uma nova dosagem um pouquinho mais para frente, é isso? É isso. Os early presenters não têm validação de você fazer 0 em 1 hora, tá? Então, quando você for fazer lá o checklist para alta, esse vai ser um dos critérios. A dor, o paciente chegou com dor com menos de 2 horas, então você não pode dar alta para esse paciente. Menos de 3 horas, você não pode dar alta para esse paciente. Esse paciente vai ser submetido a uma terceira dosagem e sempre que essa terceira dosagem for pedida, imediatamente a rotina vai ser envolvida. Tá? Pelo menos nesse primeiro momento. Pode ser que lá na frente, a gente atingindo maturidade enquanto equipe, a gente consiga fazer com que isso aconteça sem a presença da rotina, só avaliando a variabilidade da enzima. Mas nesse primeiro momento, a gente está colocando algumas travas até para dar respaldo e segurança, porque a gente lá vai ter generalista, não vai ter só cardiologista. Então, acho importante que a gente esteja presente aí dentro da... E aí eu conto também, né? Eu falo porque eu estou aqui dando aula, tá? Mas com certeza as meninas da coordenação contam com a interação com o com a interação com a rotina da cardiologia, já que a gente é uma grande equipe, né? Então, hoje você pode dizer que a dosagem de troponina não ultrassensível, ou até mesmo da CKMB, elas só vão servir para a gente, numa instituição que tem a troponina ultrassensível, para marcador de evolução de doença? Eu diria que nem para isso, porque se você tem a troponina ultrassensível, você consegue matar isso daí também, entendeu? Acho que o que os guidelines dizem é que na disponibilidade de troponina ultrassensível, nenhum outro marcador deve ser coletado. Ela basta para que você tenha a condução desse paciente. Em relação ao prognóstico, a curva, a diferenciação que aí já é um papo para quem vai estar na UCO, né? Mas a diferença entre injúria miocárdica e elevação por necrose por doença coronariana, você também vai poder avaliar a curva da troponina ultrassensível, entendeu? Então, do ponto de vista prognóstico, ela mata também isso. E o custo fica o mesmo porque acaba que você deixa de dosar 500 troponinas no pronto-socorro, né? E libera pacientes, às vezes, com uma só troponina. Então, no global, mesmo esses pacientes que você vai curvar para prognóstico, que vai lá para a coronária, que você dose lá no segundo dia para você ver a magnitude de elevação e prognóstico, caso você tenha esse interesse, ainda assim fica mais barato. Tá. Em relação
Gente, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, tá? Estou aqui, não é uma coisa exclusiva, não. Em relação a critérios de Bem-vindo todo repercussão, mundo, Marcelo. no seu slide, existe uma redução que você considera expressiva na troponina ultrassensível para considerar como critério de reperfusão? Então, eu acho que os critérios são os mesmos, né, do uso das outras enzimas, né? É você, logo após a trombólise, ter o maior valor de pico e já na próxima dosagem você já vai encontrar uma queda e não uma ascensão, porque às vezes a gente tem ascensão da troponina até 9, 12 horas e depois você vai apresentar a queda, entendeu? Então, o mesmo critério que a gente usava anteriormente. Mas na prática a gente não usa isso, né? Vamos ser honestos, né? Não. Na prática, a redução de supra, né, e melhora da dor, né? Até porque nem sempre isso vai estar disponível a tempo suficiente para que isso seja um definidor de conduta, né? Então, acho que aí, nessa hora, o critério de reperfusão é olho no monitor, mão no doente, ouvido aguçado e vejo o eletro, monitorização eletrocardiográfica. Mas acho que é interessante a sua pergunta. Em relação a ponto de corte de porcentagem, eu não sei, eu desconheço. Beleza, obrigado aí. Desculpa, Nada. várias perguntas. Nada, é um Obrigado. prazer. As dúvidas suas podem ser dos outros. Lisão está com a mão levantada aqui, vamos lá, Lisão. Fica à vontade. Bom, parabéns para o Wilson, achei espetacular. Assim, a gente nota a empolgação dele da aula e justifica realmente a escolha acertada aí do nome do Wilson para estar aqui conosco, sem dúvida. Uma das coisas que eu queria, na verdade, nem perguntar, mas comentar aí, é que a gente passou 20 anos aí do Hospital Unimed, chegando no pronto-socorro, uma dor torácica, e as pacientes nem entravam no hospital, falavam, se é dor torácica, vai para o hospital evangélico. Então, isso entrou na cultura do hospital e a gente vai conseguir mudar com a equipe do pronto-socorro, da UCOM, da hemodinâmica. Esse paciente precisa ser estratificado no pronto-socorro e encaminhado depois para o hospital. A gente tem a estrutura toda para atender esse paciente, então esse reflexo que a gente tinha há alguns anos atrás de dor torácica vai para o evangélico, a gente tem condição, no mínimo, igual aos outros hospitais, e, na verdade, quando a gente vai avaliar item por item, a gente tem condição até superior de tratamento desses pacientes. Então, acho que esse reflexo vai se acabar com essas reuniões e com esse treinamento, mais uma vez, brilhante aí do Wilson. Meus parabéns. Obrigado a todos. Vamos para a enquete para encerrar, Bruno? Podemos ir, vamos para a enquete. Agora, já que a gente já conhece as perguntas, a gente vai apresentar mais rápido, tudo bem? Na quarta, eu vou dar um toque na galera, porque eu acho que eu errei o português, eu botei um não quando não era, eu me confundi no português e acho que tem duas respostas corretas. Wilson, você quer já ir e depois que o pessoal selecionar, já responder a correta, ou melhor a gente deixar para depois que a gente vê o quanto que ficou, né? Como Vamos você lá. prefere. Vamos fazer assim, como a gente estava acostumado. Isso. Vou dar um minutinho só agora, tá? Questão número 1 aí, ó.
Vamos abrir a enquete, por favor? Bia. Muito obrigado. Pode passar a próxima, por favor? Mais 15 segundinhos. Pode passar a enquete, por favor, Bia? Vamos passar para a próxima, então, por favor? Lembrando que nessa questão, o eletro é infarto inferior, tá? Infarto com supra de parede inferior. Mais 30 segundos. Bia, por favor, pode projetar a enquete?
Isso, pode passar, vamos projetar a última. É nessa que você quer que a gente projete a imagem primeiro, não é, Wilson? Na verdade, faz o seguinte, Bruno, deixa a galera responder, quando eu for comentar, a gente projeta a imagem. Perfeito, vamos fazer isso então. Na realidade, como tem duas questões erradas, tem duas respostas aí, se vocês quiserem passar rápido e a gente esmiuça na hora de comentar, também pode ser. Então tá, vou dar só mais um bocadinho que a gente já fez a primeira já. Então a gente vai invalidar. Então, vamos invalidar essa, você só comenta ela, pode ser? Pode somar a quantidade de acertos também, né? Quem marcou aquela ou a outra também vai estar certo. Olha, bem pensado, melhor assim. Então vamos dar mais uns segundinhos aí, e depois aí vai projetar, e aí você vai lendo e comentando, e a gente vai falando da estatística depois, pode ser? Perfeito. Mais 30 segundos aí. Bia, pode projetar a enquete, por favor? Quero que vocês fiquem muito à vontade, porque essa última questão é só para mostrar que, de cabeça, é difícil você guardar tudo que a gente conversou aqui agora. E é por isso que vai ter em todas as salas do pronto-socorro a colinha, justamente a imagem que a gente vai projetar para que a gente possa olhar. Não é obrigação de ninguém, de pronto, decorar isso. Vamos encerrar e agora você pode voltar às questões, por favor, Wilson? E aí você vai lendo e vai comentando e a gente coloca como é que foi a resposta e o percentual de acerto. Perfeito. Pode passar, Bia. Vamos lá. Classifique o caso de dor torácica baixa na ordem que melhor descreve em relação à hipótese diagnóstica. O paciente refere dor lancinante no tórax, com início súbito e no máximo da sua intensidade, nota 10 em 10, com sensação de rasgar o peito. Essa é a descrição clássica da dor da dissecção aórtica. E a grande dica é o início da dor no máximo da sua intensidade. Já começa a rachar a dor. Diferente do infarto, que vem começando, a dor vai aumentando até a hora que chega o máximo da sua intensidade. Então, uma dor que você pergunta para o paciente, mas peraí, já começou no máximo de dor? Isso tem que levantar a orelha para a dissecção aórtica. Eles relatam como sensação de que rasgou o peito, de que explodiu o peito, ou de uma facada no peito. Tá? Então, e é uma dor de fortíssima intensidade, por vezes associada a síncope por conta da dor. Então, essa é a primeira dissecção aórtica. A 2 é a dor típica coronariana, hemitórax esquerdo, que iniciou em repouso, de maneira progressiva, começa devagar e vai apertando até ficar insuportável. Ela tem irradiação normalmente no pescoço, mandíbula e membro superior esquerdo. E a última é a dor claramente osteomuscular, aquele paciente tem uma dor persistente já há horas, que piora com a movimentação, com a respiração, se aperta num lugar, dói. Então, com isso, a combinação de dissecção aórtica, dor coronariana e osteomuscular, letra C. Beleza. Passa para a gente aí como é que foi o percentual de acerto pré e pós-teste, por favor.
Nós tivemos um pré-teste de 10%, 63% de acerto antes um pré-teste, né? Antes da apresentação. Vai, e o pós? Isso foi o pré-teste. Passando para 92%. O pessoal já estava afiado e ficou afiadíssimo. Piadíssimo, né? Então, vamos para a próxima questão? Questão 2 é uma questão mais difícil, tá? Então, um paciente de 77 anos com quadro clássico de AVC, né? E que eu faço as perguntas nesse quadro. Ele tem uma elevação de troponina, né, expressiva, em relação à primeira e a 0 e 1 hora. E aí eu pergunto aqui, é um infarto agudo complicando um quadro de AVC isquêmico? Ou em torno de 20% a 30% os pacientes que têm AVC pode aumentar a troponina? A dosagem de troponina foi inadequada? Ou tanto a dosagem foi inadequada, quanto 20% a 30% cursam com aumento de troponina. Então, vamos lá. É um quadro que não tem dor torácica. É um quadro que você não tem que pensar em infarto. E troponina, ela já atrapalha se ela é pedida ou mal pedida hoje em dia com os kits convencionais. Na troponina ultrassensível, que eu consigo detectar em pessoas saudáveis numa faixa detectável, elas podem aumentar ainda o grau de confusão. Então, esse daqui é um lembrete importante de que marcador de necrose miocárdica tem que ser pedido numa suspeita de que haja uma síndrome coronariana aguda. Então, a letra A não é verdade, não se trata de um infarto agudo complicando um quadro de AVC isquêmico. Tá? 20% a 30% dos AVCs podem causar aumento da troponina. Então, vão confundir para caramba. Inclusive, nos AVCs hemorrágicos também pode acontecer. Tá? E, inclusive, os AVCs hemorrágicos podem dar supranoeletro. Então, vira um ciricutico danado aí. E a dosagem de troponina, como não tinha dor, como não tinha nada tipo de doença coronariana, foi inadequada. Então, é uma questão difícil, a letra D é a questão correta, mas me deixa muito feliz em ver que 92% das pessoas acharam que não tinha que ter pedido troponina coisa nenhuma. O dado de 20% a 30% do AVC é página de rodapé de livro que eu fiz na maldade. Vamos lá, vamos ver o pré e o pós-teste dessa questão, Bia, por favor? No pré-teste, a gente tinha acertado 53%, e o pós? Não, nós diminuímos. Por que diminuiu? Porque justamente cristaliza a ideia de que troponina define infarto. E troponina não define infarto. Troponina é auxílio em quem é suspeito. Troponina pedida como exame de admissão, como a gente vê por muitos lugares aí, não é o caso do pronto-socorro da Unimed, ela confunde mais do que ajuda. A gente tem até um termo pejorativo na cardiologia que é troponinite, né? De troponina, o cara chegou com dor no pé, troponina positiva virou infarto. Então, não caiam nessa. A troponina ultrassensível mal usada vai atrapalhar tanto como qualquer marcador de necrose miocárdica. Então, não caiam nessa pegadinha aí, tá? Vamos para a próxima, então? Isso mostra que como que o exame, o nome de exame complementar, ele é muito bem assertivo, né? É um complemento ao achado clínico, né? Tudo começa na clínica, como que a clínica é importante em qualquer área que a gente está fazendo, no diagnóstico por imagem, em tudo. Se você não tem um dado clínico, se errado, vai terminar errado. Então, o exame clínico ali, ele é muito importante. Nada substitui o médico e o conhecimento médico. Vocês da rádio sofrem com isso, né? Pedido de exame sem saber por que você está olhando, porque a indicação não foi posta, né? Esse caso aqui é um paciente com dor torácica, com infarto com supra, que se apresenta com um quadro clássico, com 9/6 de pressão, 55 de frequência. Dados importantes para a resposta. O paciente deve ser submetido a terapia de reperfusão, seja por angioplastia ou trombólise química, de acordo com a disponibilidade, principalmente com o tempo para início de terapia, de qualquer uma dessas terapias. Não podia estar mais certo. Perfeita. Trata-se de infarto com supra de parede inferior e não devemos usar nitrato nesse caso específico. Perfeita, porque o fato de ser infarto inferior não contraindica o uso de nitrato, mas a frequência cardíaca abaixo de 60
e a pressão de 9/6 contraindicam, porque você pode piorar essa hipotensão, essa bradicardia. Então, nesse infarto inferior, você não deve usar, mas não é tudo que você não pode usar. Paciente tendo dor persistente, é indicado o uso de beta-bloqueador venoso, contudo, nesse caso, está contraindicado pelos sinais vitais coletados. Mesma coisa, o paciente já está bradicárdico e já tem a pressão limítrofe. Beta-bloqueador, eu posso piorar as condições e estabilizar o paciente. Não devemos solicitar troponina para fins diagnósticos nesse caso. Fato, supra é diagnóstico. Dor no peito típica com supra já é diagnóstico. Contudo, a magnitude da elevação da sua curva tem valor prognóstico. Sim, qualquer marcador de necrose miocárdica, quanto mais ele aumenta, mais músculo morreu, maior a área infartada, pior a evolução, maior a chance de sequela, maior a mortalidade. Então, é verdade para tropo também, tá? E ela pode ajudar a definir critério de reperfusão, como a gente viu durante a aula. E a EC, a resposta correta, todas as acima estão corretas. Bia, por favor, vamos projetar o pré e o pós-teste? Já tinha tudo no pré-teste de 44%. E no pós-teste, 79%. Isso aí. Boa, muito bem. Beleza. E agora a última pode fazer o seguinte, projeta só a imagem que eu leio aqui as opções. Vamos lá. Eu tenho aqui no meu celular. Então, vamos lá. A primeira letra era, independente do teste do enunciado, o importante é saber interpretar a troponina, né? Nesse caso aqui, é uma dor típica no paciente com eletro normal. Então, caso seja superior a 52 a primeira dosagem, está indicada a internação na UCO pela grande probabilidade de infarto. Venho na cola aqui. Na 0 hora, aumento maior do que 52. Ruling. Está certa essa resposta, né? Eu quero a incorreta. Então, não é a letra A. Um aumento absoluto de 10 nanogramas por litro da primeira dosagem para a segunda não define infarto sem supra. Vamos lá. Variação absoluta maior ou igual a 5 define. Então, essa é uma das que estava certa. Se aumentou mais do que 5, no caso 10, já define ruling, paciente internado com infarto sem supra. Letra C. Uma troponina abaixo de 5 é o suficiente, na primeira dosagem, é o suficiente para esse paciente ser liberado para casa. Vamos aqui na cola, menor do que 5 na 0 hora, rule out. Alta. Está certo, eu estou pedindo errada, então não é a letra C. Caso o paciente apresente na 0 hora 11 miligramas, 11 nanogramas, então ele não está com menos de 5, ele não está com mais de 52, ele está com menos de 12. Então ele está aqui, nessa possibilidade, por enquanto. E tenha variado para 13, ele variou menos do que 3, estaria indicada a internação na UCOM com diagnóstico de infarto. Está errado, esse paciente é rule out, é para mandar para casa. Então, por enquanto, letra B e D erradas, tá? Que eu errei o português aqui. E a letra E, sendo a primeira dosagem de 18, não está aqui, não está aqui e não está aqui. Não é maior do que 52, não é menor do que 5 e não é menor do que 12. E ela foi para 20, variou 2. Mas ela não está em nenhum desses dois lugares aqui, desses 3 lugares. Aonde que está? Na área de observação. Então, esse paciente deveria ter uma terceira dosagem e possivelmente o auxílio de um método de imagem. Então, está tudo aqui nesse algoritmo, entendeu? Pegou lá o teu paciente na primeira dosagem, viu que cai nesse critério, está dado o diagnóstico. Viu que cai nesse critério, está dado o diagnóstico. Na segunda dosagem, caiu nesse critério, está dado o diagnóstico. Caiu nesse critério, está dado. Qualquer coisa diferente. Larga o doente lá, dosa mais 1 hora, contata a rotina e vamos definir junto. Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, vamos lá. Então, a correta é a letra B e D. Vamos lá. Então, desculpa pelo erro na confecção da questão. Pré-teste para a gente aí, Bia. 13%. 13%. E o pós-teste? 13%.
Eu não esperava que houvesse melhora, porque assim, são valores absolutos, é decoreba, e isso daí é uma decoreba mesmo, isso vai ficar medular com a prática. Gente, acho que é isso, né? Eu vou do adiantar da hora. Você quer fazer mais alguma observação, Taina? Mais alguma observação, Wilson? Ou a gente pode encerrar? Não, por mim, boa noite, tudo de bom para vocês. Desculpa tomar tanto tempo de vocês, mas o assunto é desafiador e extenso. Taina. É isso aí, obrigada mais uma vez pela aula, Wilson e Bruno, por esse espaço aí, Bruno e Lisandro, que está nos dando oportunidade de discutir aí cardiologia, que é uma coisa que a gente gosta muito. Tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Tânia, obrigado, Wilson. Parabéns pela apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela presença, que ficaram aqui com a gente por 2 horas, e foi só fazer uma observação. Segunda tem aula do Marcelinho, e abordagem inicial no paciente com arritmia, quarta, OQS, e quinta, terapia nutricional hospitalar com a Karina Cassa Benevenuti. Beleza, gente? Boa noite. Obrigada, Bruno, boa noite. Beijo para vocês. Bia, muito obrigado, tá? Deu tudo certo, né, doutor? Você está muito fera, você está obrigado mesmo, tá? Fique com Deus, boa noite, e Boa semana noite. que vem. Até mais.